Olá a todos, sejam bem-vindos à Escola Superior de Direito Municipal e sejam bem-vindos ao STM Entrevista, onde a inovação e o direito dialogam com inteligência e ousadia. Hoje temos a honra e o prazer de receber Rafael Fácio, um nome que é referência nacional quando o assunto é contratação pública para a inovação. Rafael é procurador do Estado de São Paulo, mestre em Direito Econômico e doutor em Direito Administrativo pela renomada Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP. Sua trajetória singular inclui uma destacada atuação como consultor externo do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde contribuiu decisivamente em projetos de contratação pública para inovação e inovação aberta no Brasil. Além disso, Rafael expandiu suas fronteiras acadêmicas e profissionais atuando como fellow em inteligência artificial e machine learning, aprendizado de máquina, no Fórum Econômico Mundial em São Francisco, nos Estados Unidos. Ele é um autor respeitado, suas obras e artigos são referências obrigatórias para quem busca entender e implementar soluções inovadoras em contratações públicas. Sua carreira une a profundidade técnica e acadêmica com uma impressionante capacidade de traduzir desafios complexos em oportunidades reais para a administração pública. Rafael Fácio não apenas discute inovação, ele também promove ativamente a transformação prática no setor público, incentivando uma gestão pública mais estratégica, colaborativa e tecnológica. Então, hoje, no STM Entrevista, Rafael compartilha conosco suas experiências, desafios enfrentados e conquistas alcançadas, além de indicar caminhos visionários para o futuro das contratações públicas no país. Prepare-se para um diálogo esclarecedor e inspirador. Rafael está aqui não apenas para falar de inovação, mas também para mostrar como que o direito público pode liderá-la. Bem-vindo, Rafael, é um prazer te ter aqui. Sinara, eu que te agradeço a você pelo convite, a Escola Superior de Direito Municipal, por abrir esse espaço tão importante para a gente dialogar sobre direito, sobre inovação e, sobretudo, como a nossa contribuição de advogado público, né, é importante, é relevante para que a gente possa trazer inovação para o setor público brasileiro. É uma alegria muito grande estar aqui com você. A alegria é toda nossa, Rafael. E vamos começar a falar do teu livro? Claro, Sinara. Primeiro de tudo, né, eu agradeço pela oportunidade de poder falar aqui um pouquinho dessa obra, que no fundo é o fruto da minha tese de doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em que eu tentei estudar e organizar um pouquinho o tema sobre contratações públicas para inovação no direito brasileiro, no nosso país, sobretudo pensando como o poder de compra do Estado, tanto no Brasil quanto também em outros países, pode acabar sendo um instrumento importante, relevante, para que a gente possa promover inovação. E eu tive a felicidade de ter a obra agora publicada pela editora Fórum. Estamos aqui às vésperas do lançamento da obra aqui em São Paulo, lançamento oficial no dia 28 agora de maio, e também com alegria especial, né, pensando na ESDM, de ter também uma oportunidade de fazer um segundo lançamento em Porto Alegre, no meio do GovTech Summit, no dia 30 de maio, uma sexta-feira, em meio ali a um evento que também, de alguma forma, discute bastante como a gente traz inovação e une o setor público ao ecossistema das startups. Nessa obra, Sinara, nesse livro, eu tentei muito traduzir o que são preocupações importantes para nós da advocacia pública com essa necessidade cada vez mais importante, né? Quem trabalha na administração pública cada vez mais tem sentido a importância da gente trabalhar com tecnologia. É um caminho sem volta. E incorporar, portanto, inovação no nosso dia a dia, tanto no dia a dia de advogado público, quanto no dia a dia do Estado em geral, na implementação das políticas públicas, a realização dos serviços públicos, todas as ações e tarefas estatais, acaba sendo, como falei, um caminho sem volta para todo mundo que trabalha no setor público. E nisso, a gente vê a experiência de muitos países, Estados Unidos, por exemplo, União Europeia, os países da União Europeia, que utilizaram, que de alguma forma conseguiram usar o poder de compra do Estado como uma alavanca, como um instrumento importante para fazer essa transformação acontecer. Em termos de números, o Brasil tem um PIB que chega aí perto dos 10 trilhões de reais. E a gente tem vários estudos do IPEA, por exemplo, mostrando que, historicamente, o Brasil fica em torno de 12 a 12,5% do PIB brasileiro
de alguma forma, é destinado a contratações públicas nas 3 esferas, na União, nos municípios, que são mais relevantes que os estados, então um ponto importante aqui na SDM, para a gente falar da importância e o peso que os municípios têm, e por fim que os estados também possuem, somados todos, essas 3 esferas, junto com as suas empresas estatais, a gente chega a 12,5% do PIB. Quando a gente olha para os gastos que o Brasil tem em pesquisa e desenvolvimento, somando o público com o privado, a gente está em torno de 1,14%, 1,2% do PIB. Ou seja, a gente está falando de quase 10 vezes mais que compra pública representa em comparação com o gasto público somado ao gasto privado em pesquisa e desenvolvimento. Eu acho que isso já mostra uma oportunidade importante. E nesse livro, Sinara, não vou querer explorar tanto aqui para a gente poder ter tempo para falar de outras coisas, mas assim, o meu foco principal foi entender por que no direito brasileiro a gente ainda luta de alguma forma para conseguir implementar o poder de compra do Estado. Eu tentei trazer algumas razões disso na própria legislação de compras públicas, na doutrina do direito administrativo, uma doutrina que foi cunhada e foi de alguma forma reproduz ainda algumas visões de mundo que talvez tornem mais difícil a implementação do poder de compra do Estado como instrumento de política pública, e também na jurisprudência, com um foco especial na jurisprudência do TCU. E depois disso, depois de colocar as causas desse problema, essa primeira grande parte do livro, na segunda a gente tenta fazer uma parte menos explicativa e mais propositiva, ou seja, tentar olhar para o regime jurídico das contratações públicas de inovação, sobretudo a encomenda tecnológica e o marco legal de startups, mostrando como, em alguns casos do nosso direito público, no nosso direito positivo, insucesso não mais significa inadimplemento, ou seja, uma tolerância do direito administrativo maior à experimentação, à tentativa e ao erro, sobretudo quando a gente lida com a incerteza que vem da própria ciência, incerteza científica, o risco tecnológico, e, por fim, uma proposta aí de tentar esquematizar e traduzir com muita clareza e muito pragmatismo para quem vai operar, para quem vai usar os instrumentos do marco legal de inovação, um pouco, e trazer um pouco de um estudo mais aprofundado sobre outros instrumentos de parceria. Acordos de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação, transferência e tecnologia, o próprio marco legal de startups, convênios para pesquisa, desenvolvimento e inovação, compartilhamento de espaços públicos, entre outros vários instrumentos do marco legal, a gente traz aqui dentro dessa obra com a ideia não só de produzir uma reflexão teórica sobre esse tema, mas a gente tentou trazer ferramentas aqui muito práticas, muito pragmáticas para quem está aplicando. E eu acho que, trazendo agora de um lado pessoal, né, esse ponto de vista que eu quis trazer como advogado público, eu acho, Sinara, que traduz o bonito da nossa profissão, da nossa advocacia pública. O advogado público, às vezes, é quem traduz o direito administrativo para a realidade. E eu acho que, se a gente pode dar uma contribuição, ou puder dar uma contribuição para esse tema, que esse livro ajude a trazer as leis de inovação, o marco legal de startups, o marco legal de CTI, para a realidade do nosso país. Perfeito, exatamente esse trabalho de tradução e criação também de ferramentas. Eu queria que tu falasse o que, na tua opinião, é mais importante para que a gente consiga que o gestor e o próprio operador do direito entendam que eles vão ter que conviver com o risco e a insegurança, né? A incerteza, inclusive científica. Olha, Sinara, eu acho que um ponto que a gente, de alguma forma, precisa trazer, sobretudo quando a gente fala de inovação, mas, claro, não só na inovação, é entender a importância de fazer parceria. Se a gente tem um direito administrativo que lá atrás considerou que o lucro era o pecado original e que parceria sobre o setor público e sobre o setor privado de alguma forma tivessem que ser vistas como se fosse um tabu com algum grau de suspeição, se a gente tinha ou alguém ainda defende essa visão de mundo que vê com suspeição parceria entre o público e o privado, quando a gente lida com inovação, isso não funciona. Inovação precisa de parceria. E isso não é um achismo ou um desejo do Rafael. É o que dado e evidência
de vários países, não só do Brasil, mostram de forma muito concreta. Então, acho que um primeiro ponto, Sinara, é a gente entender que para fazer parceria, a gente precisa de flexibilidade no regime contratual, mais possibilidades de negociação de alguns aspectos, e o gestor público, eu acho que, tendo em vista esse cenário novo de flexibilidade e negociação, acaba aumentando o peso da sua caneta, da sua responsabilidade. E quando você me pergunta qual contribuição, qual o papel que nós da advocacia pública podemos talvez trazer para isso, é de dar essa segurança jurídica para o gestor, ajudando ele a justificar as suas escolhas, a embasar as suas decisões. Se o marco legal de ciência, tecnologia, inovação, marco legal de startups, são marcos legais que dão muita liberdade, um grau grande de discricionariedade para o gestor público poder tomar as melhores decisões, de alguma forma, grande discricionariedade também significa grande responsabilidade. Eu acho que o nosso papel como advogado público nesse momento, em que os marcos legais estão tomando corpo e forma no país, estão cada vez mais sendo implementados e sendo objeto de mais estudo e aplicação, é uma contribuição fundamental. A gente, eu acho que é o que tem feito, vamos dizer, o peso da caneta influenciar para um lado ou para o outro. E eu acho que a nossa contribuição, portanto, de procuradorias, as procuradorias municipais, de forma muito especial aqui na SDM, mas as procuradorias estaduais e também a advocacia federal, eu acho que a gente tem uma contribuição muito importante para dar. O gestor público brasileiro, com muita razão, sente, né, o peso do apagão das canetas. E nesse livro, nessa obra, eu tentei trazer um pouco de razões ou de motivos para que a gente conseguisse explicar esse fenômeno. Mas, fora do livro, eu acho que a gente também tem uma contribuição importante para dar com ferramentas que ajudem o gestor público a ter mais segurança. E aí, nisso, Sinara, eu queria aproveitar aqui nesse espaço e poder falar com os nossos colegas do direito municipal, os nossos colegas das procuradorias dos municípios do país, que nós temos o toolkit do Marco Legal de CTI, um projeto nosso na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, em que a gente tenta trazer, de forma muito pragmática, modelos de editais, de contratos, chamamentos públicos, termos de referência, enfim, o kit completo que a gente precisa para aplicar os instrumentos jurídicos que estão tanto na lei de inovação quanto no marco legal de startups. Esse é um projeto que tem parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a gente tem um ACT com o TCU, um com o SEBRAE, a gente desenvolveu toda uma trilha de aprendizagem para facilitar o aprendizado e o conhecimento, mesmo por quem não tem formação jurídica, Sinara, para saber, para cada instrumento, o que é, como é que usa, para que serve, de forma muito direta e muito pragmática, sem enrolação nem juridiquês. E a gente fez isso daí em parceria, lançamos recentemente essa trilha em parceria com o SEBRAE, e temos uma série aí de materiais que, além de dar a minuta, além de ser esse maior projeto que nós temos no país de padronização e de estímulo, portanto, ao uso dos instrumentos do marco legal, a gente também tem um apego muito especial pelos casos concretos. E aí, portanto, mesmo no site que vocês veem aqui passando na tela, a gente tem também o Observatório do CPSI, a nossa mais recente contribuição do ponto de vista aí de acadêmico, em que a gente construiu uma base de dados olhando para o marco legal de startups e, portanto, para o contrato público de solução inovadora, o CPSI, em que nós listamos todos os casos que nós conseguimos encontrar de marco legal de startup no Brasil. Montamos uma base de dados com todos os editais, todos os contratos, deixamos isso tudo acessível para o gestor. Medimos, como é mostrado aqui na tela, a quantidade de desafios, o tempo, a quantidade de dias entre lançar o edital e assinar o primeiro contrato e os valores disso. Os contratados, os desafios, está tudo disponível. E se você descer um pouquinho mais, Sinara, vocês vão encontrar aí, além aí, claro, né, de alguns dashboards, de alguns dados que a gente quis trazer, a gente quis dar de presente para o gestor público brasileiro, um pouco mais abaixo, uma planilha que tem todos os nossos dados, todos os dados que a gente coletou, e que aí depois quem quiser acessar consegue encontrar aí todos os desafios, todos os casos que foram colocados. Aí essa planilha depois é acessível por Excel, pode ser baixada, pode ser acessada livremente
mas eu acho que dar ferramentas para o gestor público, Sinara, é a melhor contribuição que a gente pode trazer na advocacia pública. Se no livro, ou de alguma forma a doutrina tem esse papel de explicar as causas, a gente, advogado público, tem uma função fundamental de dar ferramenta, de fazer com que o gestor possa agir e dar esse repertório de casos concretos, de casos em que houve aplicação desses instrumentos, somado às minutas, os modelos que estão prontos para aplicação. Não precisa fazer cadastro, não precisa deixar o CPF na farmácia, não precisa fazer absolutamente nada, os documentos estão todos prontos para uso, sem sombra de dúvida, mostra a importância dessa contribuição, mostra a importância dessa demanda que nós temos no Toolkit, de dar ferramentas, e sobretudo, Sinara, eu acho que mostra que a gente tem um papel a desempenhar na advocacia pública para reduzir a incerteza jurídica. Nós somos, talvez, os atores mais estratégicos para a gente conseguir fazer e empoderar o gestor público a, de alguma forma, poder usar os instrumentos que a legislação permite que ele use. Perfeito, Rafael. E esse material está todo disponível, né? Isso que é o mais incrível, é uma pesquisa que levou anos. Eu até quero que tu fale sobre isso, porque é pesquisa aplicada, né? E é um trabalho teu que tu traz para dentro da Procuradoria, do TCU. Então, é muito incrível isso. Isso. Nós temos esse acordo de cooperação técnica com o TCU. Um dos objetivos é a gente produzir materiais, assim como, se você quiser mostrar, Sinara, aproveitando aqui depois o interesse do nosso público na SDM, também a trilha de aprendizagem, né? A gente teve um outro acordo de cooperação com o Sebrae, em que a gente, como mencionei, gravou os vídeos estão no YouTube, o mais aberto impossível. Cada vídeo é assim super curtinho, explica e mostra, né, como eu falei, o que é, para que serve, como é que usa, e se conecta a ao material que nós temos no Toolkit de minutas, de modelos que já estão aí pré-prontos, pré-preenchidos, e que na parte principal ali do nosso site vai poder mostrar como que a gente faz uma encomenda tecnológica, quais são os documentos que você precisa, por exemplo, para lançar um programa com concursos de inovação, ou, por exemplo, até instrumentos aí preparatórios que são importantes em negociações, como o caso do acordo de confidencialidade, por exemplo, né? São todas ferramentas, né? E aí, se você quiser, por exemplo, clicar em alguma das minutas, algum dos modelos, a gente encontra, né? Esse caso você abriu até um ótimo exemplo, porque a gente está tendo uma preocupação, Sinara, como o Brasil inteiro tem usado esse material, de apresentar os documentos não só em língua portuguesa, mas com o apoio do BID, né? A gente tem apresentado versões aí bicolunadas em inglês, nesse caso aí, por exemplo, né, o acordo de confidencialidade, como Non-Disclosure Agreements, né? Mas também em espanhol. E por quê? Porque a gente tem muito potencial para fazer parceria internacional. E esse material que foi elaborado pela PGE, que foi revisado por toda uma comunidade ampla de especialistas, passou por uma consulta pública e está disponível, é uma ferramenta para todos os nossos colegas advogados públicos, sobretudo, né, de forma especial, os advogados públicos municipais, que de alguma forma vinham a tratar desse tema no âmbito da sua prática, do seu dia a dia, e que agora podem encontrar no Toolkit, nesses outros tantos materiais que a gente tem disponíveis por aí, uma ferramenta a mais para poder exercer a sua função. Então, você vê aí, é bem pragmático, bem aberto, tudo disponível para download, para edição, e a gente fica realmente muito feliz de ver talvez essa missão da advocacia pública, o mais bonito talvez do nosso papel, sobretudo na área consultiva, né, Sinara? Que é catalisar parceria. O gestor público, claro, tem uma primazia importante de poder fazer com que as políticas públicas saiam do papel. Mas quando nós, advogados públicos, conseguimos dar e transmitir para o gestor essa segurança, né? Tudo construído a várias mãos, e você vê aí a página das consultas públicas, os webinários, todos esses momentos que nós tivemos de interação com a comunidade e as contribuições várias que a gente recebeu em todos os documentos, isso tudo mostra o quão importante, né, é a cooperação e a colaboração nisso. Não basta a gente falar de inovação sem fazer parceria, né? E a gente tem aí
a alegria de ter muitas parcerias para ajudar a gente a compor esses instrumentos, para ajudar todos os nossos colegas advogados públicos, sobretudo, ou como falei, né, os advogados públicos municipais, a terem acesso a esse material que certamente vai ser útil no seu dia a dia. E Rafa, foi incrível esse processo construído, né? Esse processo de construção conjunta, de audiência pública, foi muito bonito. Eu acompanhei, me sinto inspirada por ti, e é um prazer apresentar esse trabalho teu aqui, esse trabalho feito com muitas mãos, né? Esse é a grande marca da inovação, é a colaboração. Isso. Esse acho que é o ponto fundamental. A Sinara, como ninguém, né, tem aí essa habilidade incrível, né, de ativar redes, de alguma forma estimular que a inovação aconteça nessa sua base mais assim, fulcral, né, que é a parceria. Como a gente falou aqui agora há pouco, sem parceria a gente não faz inovação de jeito nenhum. E aqui, acho que o Toolkit acho que refletiu um pouco desse projeto, né? Como a gente precisa envolver vários atores, não só os advogados públicos, né, mas também os gestores, os pesquisadores e também as empresas, né, os nossos 3 grandes público-alvo do projeto, né. Não tem como a gente melhorar e validar os documentos sem tentar adaptar os documentos, as minutas, os modelos, à experiência desses fulanos, né, todos eles, né, como usuários que são. Então, o ponto de vista da empresa é importante, facilitar a linguagem jurídica, Sinara, que eu acho que é um grande obstáculo, um grande gargalo que a gente ainda tem, ainda é um ponto importante. E a gente está sempre tentando trabalhar para deixar o toolkit mais fácil e mais simples. Então, cada vez mais, a gente está sempre aí aberto a sugestões, sobretudo, né, Sinara, aquelas que às vezes não vêm da área jurídica, né? Para que a gente consiga simplificar, facilitar a linguagem, a gente vai muito mais longe. Exatamente, Rafael. É essa interdisciplinariedade que a gente precisa cada vez mais no nosso trabalho. Rafa, eu queria muito que tu falasse sobre um tema que está muito em voga também, que é a inteligência artificial. Tu é um estudioso, um pesquisador da inteligência artificial, e eu me sinto honrada de poder te ouvir. Claro, Sinara. Bem, que bom, né, a gente poder falar um pouquinho também dessa outra janela, né, de pesquisa, né? A gente falou bastante sobre como tecnologia é um caminho sem volta, e até então a gente estava falando aqui como contratar tecnologia, como usar os instrumentos acaba sendo importante. E aí, Sinara, um ponto que cada vez mais, e esse debate vem muito do norte global, e nós no Brasil, no sul global, estamos entrando nesse debate agora, é de como que a gente consegue criar uma regulação, né, um uso de inteligência artificial pelo setor público, sobretudo considerando que quando a gente usa IA no setor público brasileiro, às vezes a gente vai mexer com políticas públicas, direitos fundamentais, que seja um uso ético, um uso responsável, né? Pensar que a tecnologia, ela não é nem boa nem ruim, mas ela tem um potencial muito grande de amplificar coisas boas, como falei, e coisas ruins. Quando nós temos, e aí, portanto, vieses, preconceitos, ou de alguma forma colocamos ou vemos nas bases de dados, né, alguns tipos aí de injustiça ou desigualdade, é uma função também cada vez mais nossa da advocacia pública, essa bandeira de tentar estimular a administração pública brasileira a fazer uso de sistemas de inteligência artificial que consigam corrigir e não amplificar e, de alguma forma, agravar desigualdades que já existem. Para trazer alguns dados, exemplos concretos, eu fiz um período de uma fellowship, né, no Fórum Econômico Mundial em São Francisco. Lá eu cheguei a coordenar um projeto chamado AI Procurement in a Box, um projeto que tenta trazer as melhores práticas e recomendações da literatura internacional sobre como sistemas de inteligência artificial devem ser desenvolvidos ou contratados pelo poder público, com foco nessa preocupação da inteligência artificial ética, né? Sobretudo quando a gente fala em aprendizado de máquina, que é um tipo de inteligência artificial mais afinado com o que a gente tem hoje, né?
A gente está falando, vira e mexe, de sistemas que são muito difíceis do ponto de vista técnico, da gente conseguir identificar as associações, os links, os elos, né, que fazem com que, dado determinado, por exemplo, banco de dados, a gente saia do outro lado com os outputs, com os resultados A, B ou C. Isso, né, tem se trazido como um problema de opacidade, né, o problema da caixa preta, o black box, né? E isso faz com que seja difícil para nós que somos do direito, a gente conseguir talvez de alguma forma associar noções como responsabilidade, noções, por exemplo, como culpa, dolo, quando a gente trata de possíveis danos que podem ser trazidos pelo uso de inteligência artificial. Então, quando a gente fala desde, por exemplo, um algoritmo de reconhecimento facial, usado, por exemplo, em câmeras, Brasil inteira fora, mas também em outros países, que de alguma forma pode ser um instrumento importante para combate ao crime, também pode ser um instrumento, de alguma forma, de aumentar desigualdades que podem vir por conta da falta de treinamento desses sistemas em peles não brancas, né? Sobretudo quando a gente fala dos negros, dos asiáticos, a acurácia, o nível de acurácia, de precisão desses sistemas acaba sendo inferior. E isso pode fazer e pode expor, né, pessoas, né, a lesões de direitos fundamentais. Então, essa é uma preocupação importante. Nós temos um projeto de lei no Congresso Nacional que visa trazer uma regulação para o Brasil muito inspirada na regulação europeia, que recentemente entrou em vigor. A gente ouve falar e fala muito do AI Act como um exemplo dessa regulação. Não é novo para nós já tivemos algo muito parecido quando a gente replicou na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados, medidas muito parecidas com o que a União Europeia tinha no GPDR, a Regulação Comunitária sobre Proteção de Dados. E essa tentativa aí de cópia ou de alguma forma de influência muito marcada da legislação europeia sobre a legislação brasileira e de outros países, né? Sinara, tem sido chamado aí pela literatura de Brussels Effect, né? Do efeito de Bruxelas, né? E isso, de alguma forma, é bom porque coloca o Brasil na vanguarda das discussões, mas, por outro lado, abre um debate importante sobre a gente, de alguma forma, conseguir construir debates dentro do nosso país que consigam internalizar preocupações que nós temos no Brasil e que também são típicas do sul global. Preocupações de países como o nosso, que são mais consumidores do que geradores de inteligência artificial e que, portanto, né, precisam saber se posicionar de forma estratégica dentro desse mercado, dentro dessa tecnologia. Então, esse debate é um debate que está na ordem do dia, está sendo, de alguma forma, acelerado pela presença desse projeto de lei no Congresso, ainda creio aberto ainda a muitas melhorias, a muitos aprimoramentos, mas, de alguma forma, eu acho que estamos num caminho sem volta no que diz respeito à necessidade de regulação. Se a gente tem aí cada vez mais, né, Sinara, a certeza, sobretudo na área jurídica, que a inteligência artificial veio para ficar e pode produzir mudanças muito importantes sobre a forma como a gente trabalha, não vai eliminar o advogado, mas vai mudar muito a forma com a qual a gente trabalha. Essas preocupações para a administração pública a gente precisa conseguir transmitir com bastante serenidade, trazendo essas recomendações, essas melhores práticas que a literatura tem defendido e que muito em breve podem se tornar direito positivo aqui no nosso país, né? Então é um tema que, sem sombra de dúvida, merece a nossa atenção e faz com que a gente precise ficar aí de olhos e ouvidos bem abertos aí em relação às cenas dos próximos capítulos. Perfeito, Rafael. E como tu disseste, vamos precisar de capacitação. Então, eu queria que tu comentasse sobre o papel das escolas dentro das procuradorias, dentro da administração pública. Me parece que elas vão ter que se voltar a como preparar o servidor, o procurador, o agente público para atuar frente a essa nova realidade. Com certeza, Sinara, não tem caminho, não, é um caminho sem volta, como nós falamos algumas vezes aqui. E isso, né, mais uma vez, elogiar essa iniciativa da SDM, né,
quase aí 3 décadas, né, de dedicação a esse tema, sobretudo promovendo essa capacitação e a importância de um locus de discussão e de aprimoramento para os advogados públicos municipais, as escolas de governo, os centros de estudos e as escolas superiores das procuradorias, de forma geral, precisam estar atentas a esse tema, a essa temática, e a função, né, ela vai ser cada vez mais exigida da gente, seja da gente conseguir, e cada vez mais, né, o nosso contencioso, né, beira e chega a ser um tema explosivo, né? A gente está num cenário em que a gente vê sempre um número crescente de ações judiciais. Então, usar a inteligência artificial vai ser importante para o Estado brasileiro, que é o maior litigante do nosso país disparado, olhando para as 3 esferas. Então, Sinara, a gente vai ter que pensar nas escolas como um ator importante, não só dessa capacitação mais pragmática do advogado público, para conseguir usar essas ferramentas com responsabilidade, de alguma forma, né, aproveitar o melhor que essas ferramentas podem trazer, mas também sem esquecer do nosso papel junto à administração pública como indutores aí de uma inteligência artificial, de um uso da tecnologia que possa ser ético e responsável. Então, não só capacitar para o nosso próprio uso, mas capacitar para que a gente também consiga, com o apoio da SDM, das procuradorias, das escolas superiores, do centro de estudos das procuradorias, a gente consiga induzir, de alguma forma, disseminar essa preocupação com a ética e com a tecnologia responsável dentro da administração pública. Perfeito, perfeito. E para a gente ir se encaminhando para o fim, eu poderia ficar te ouvindo o dia todo aqui, mas eu gostaria que tu fizesse nessa parte final uma reflexão sobre como vamos nos preparar e o que vamos enfrentar daqui para frente, embora seja difícil abordar nesse cenário tão incerto ainda. Como tu enxerga a advocacia pública no futuro ou daqui para frente? É uma reflexão super gostosa da gente fazer, né, Sinara? Embora às vezes a gente possa ficar um pouco preocupado, né? Quem não se preocupou quando viu a IA generativa, os LLM, né, os grandes modelos de linguagem, e falou, nossa, será que lá na frente eles vão substituir o nosso papel como advogado? Como é que será que vai ser o nosso trabalho de advogado público daqui a 20, 30 anos, né? Com o advento dessas tecnologias. E aí, Sinara, eu acho assim, até para a gente fazer uma reflexão mais embasada, né? Tem um autor, que é o Richard Susskind, que ele escreveu muito tempo atrás, né, um livro até com um título provocativo, se questionando sobre o possível fim dos advogados, né? E esse livro, ainda numa espera de quase 20 anos atrás, né, de certa forma colocando algumas previsões, alguns pontos assim, um pouco mais fatalistas, depois ele escreveu e até colocou um outro livro em que do fim dos advogados, ele colocou o futuro dos advogados. E aí eu acho que não só volta atrás um ponto, mas acho que consegue trazer uma reflexão que acho que se aplica muito à nossa profissão jurídica. Nossa profissão vai continuar existindo, certamente. O advogado é um profissional cujas competências embora, claro, o ChatGPT, o Gemini, o DeepSeek possam ser muito eloquentes na hora de produzir textos bem arrazoados, e isso certamente é uma ferramenta para usarmos a nosso favor, é um profissional que, de fato, tem que articular vários pontos, várias linhas de raciocínio, e isso a gente ainda não tem o que a gente chama de inteligência artificial geral, algo que conseguisse aí, até de ficção científica, né, raciocinar ou produzir elementos assim mais estruturados de raciocínio, como nós humanos, né, que temos as nossas redes neurais, de neurônios mesmo, de alguma forma traduzindo e trazendo pontos e articulando aí algumas habilidades que para as máquinas ainda representam um grande desafio. Então, eu acho que a gente tem ainda o nosso papel, o nosso lugar ao sol. Mas não temos e não podemos, né, ignorar que a gente vai ter uma transformação muito grande na forma do nosso trabalho. Hoje, se a gente gasta muito tempo para composição de petições iniciais e pareceres,
Talvez no futuro, com IA generativa, com grandes modelos de linguagem como os que a gente falou, talvez a gente gaste menos tempo com essa tarefa. Por outro lado, a gente também, de alguma forma, vai ser chamado com alguns usos e desafios dessas ferramentas. Sobretudo, por exemplo, que todo mundo já falou das alucinações, né? Às vezes em que o modelo de linguagem produz informações falsas, mas que de alguma forma satisfazem o desejo seu de leitor, né? O seu desejo ao colocar o prompt ali, mesmo a informação não sendo a verdadeira. Então, teremos nosso lugar ao sol, o nosso futuro para a advocacia pública está garantido, mas a gente vai ter uma forma e mudanças radicais na forma do nosso trabalho. E saber como que isso vai ficar, né, Sinara? Só de fato vivendo para ver. Mas, assim, o que a gente não pode ter, e essa é a mensagem que eu queria deixar para o final, é medo da tecnologia. A tecnologia, ela não é do bem, ela não é do mal, ela tem um potencial muito grande de amplificar. Se a gente amplifica o que é bom, a tecnologia é ótima. Se a gente amplifica o que é ruim, a tecnologia pode ser um poço de desigualdade. E a gente, como advogado público, a gente tem um compromisso muito forte com os objetivos que a nossa Constituição colocou para a gente. Então, a gente tem que estar preparado não só para os desafios da nossa profissão, mas, sobretudo, de difundir para a administração brasileira a importância da gente usar a tecnologia de uma forma responsável. Então, desde contratar a inovação, de discutir inteligência artificial, de usar os instrumentos, a base para isso é a colaboração, é a parceria. Porque a advocacia pública, a administração pública sozinha, não vou conseguir enxergar tudo. A gente não é onisciente, nem onipotente, nem onipresente. A gente precisa envolver a sociedade civil. A gente precisa envolver as empresas. A gente precisa envolver as startups e as empresas de tecnologia. Porque esse debate é um debate que a gente só faz de forma colaborativa. E se a gente não quiser colaborar, é melhor nem entrar no debate. Então, Senara, eu te agradeço por esse convite, pela oportunidade de estar aqui debatendo e fazendo essa discussão tão bacana, tão gostosa aqui com você. E convido, né, os nossos colegas da advocacia pública, sobretudo da advocacia pública municipal, todos os nossos colegas da ESDM, para de alguma forma continuarem atentos, né, a essas transformações que esse futuro certamente nos reserva. Muito obrigada, Rafa. Foi um prazer falar contigo, te ouvir, um prazer ter essa apresentação magnífica. Tu, como um professor nato, consegue transitar nos temas inovação e inteligência artificial com muita leveza e trazendo uma explicação muito clara, né? Tu realmente és um tradutor, um professor nato e um tradutor da complexidade do nosso sistema legislativo. Muito obrigada por esse tempo conosco, e vai ser uma alegria te ver aqui em Porto Alegre, e estás convidado para vir aqui na Escola Superior de Direito Municipal. Com muita alegria, com muito prazer, e deixar novamente, então, o convite para quem estiver em Porto Alegre no dia 30, agora do mês de maio, por volta do meio-dia, no GovTech Summit, no Centro de Eventos da PUC do Rio Grande do Sul. Nós vamos ter aí um momento especial para o lançamento aqui das contratações públicas para a inovação em direito brasileiro, e mesmo aqueles que não possam estar, a gente fica à disposição, os nossos contatos em rede social, LinkedIn. Vai ser um prazer continuar esse debate com todos vocês, com todos e todas que nos acompanharam até aqui. Com certeza, estaremos lá todos te prestigiando no lançamento aqui no Sul. Que bom que temos essa oportunidade. Obrigada por lançar aqui em Porto Alegre teu livro também. Eu que sou muito grato. Então, até lá. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau para todos e todas.